Jesus mostrou esse velho Israel que está constantemente rejeitando quem ele é como o rei de Deus que veio para salvá-los. Jesus revelou essa vida infrutífera daqueles que estavam no templo, mas que não estão produzindo os frutos correspondentes àquilo que se espera da comunidade de Deus, de uma comunidade de adoradores, de pessoas que creem e que perdoam. E agora, no nosso texto de hoje, nós vamos ver esse velho Israel julgando Jesus e a sua autoridade, mostrando assim a rejeição ativa e constante desse velho Israel, ao mesmo tempo em que Jesus vai reafirmar e confirmar a sua autoridade como Rei de Deus. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Lendo Marcos com um Amigo. É sempre muito bom receber você aqui comigo. Eu espero que você já esteja me acompanhando aqui em cada uma dessas leituras, e se não está, você pode assistir todos os vídeos que vêm antes desse para você saber como esse evangelho se desenvolve e como nós podemos aprender mais sobre a identidade de Jesus e, ao mesmo tempo, aprender sobre a sua missão e a nossa própria identidade como discípulos. Por isso eu peço para que você se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito a gente, não custa nada para você, mas tem um valor muito grande para nós, para que a gente possa crescer e espalhar cada vez mais a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Se você já está lendo Marcos comigo, ou se é a sua primeira vez, lembra também de deixar um gostei e de compartilhar esse vídeo com alguém, com algum amigo, no seu grupo de WhatsApp, para que outras pessoas também possam ler Marcos aqui junto com a gente. E como sempre, é importante você pausar esse vídeo e ler o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do versículo 27 até o capítulo 12, no versículo 17. Leia, grife palavras que chamem a sua atenção, frases que possam trazer algum entendimento do texto para você. Faça perguntas simples para que você chegue também a respostas a partir do texto que você tem. E depois que você fizer tudo isso, volta aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Se você ler o último texto comigo aqui no Evangelho de Marcos, até o versículo 26 do capítulo 11, nós vimos Jesus expulsando dali o que nós conhecemos como os cambistas, que estavam vendendo ou fazendo comércio com animais para serem sacrificados na festa da Páscoa, ali no templo. E como que Jesus olha para aquilo e diz que eles transformaram um lugar de oração em um covil de ladrões. Porque ao entrar no templo, Jesus não encontra os frutos que ele espera encontrar, que seria a oração, a adoração, a fé e o perdão. E ele ensina justamente isso para os seus discípulos, de que eles precisam crer em Deus e que se eles crerem, Deus vai salvá-los. Deus pode, se nós crermos no Senhor Jesus, mover o nosso coração para que nós sejamos transformados por Deus. E coração é algo que a gente tem falado muito aqui no Evangelho de Marcos, o coração endurecido, a dificuldade não só dos discípulos, mas da multidão, do velho Israel, de reconhecer quem é Jesus. E esse assunto volta aqui à medida em que autoridades religiosas vão questionando a autoridade de Jesus e Jesus precisa reafirmar a sua autoridade como Rei de Deus depois dos eventos da expulsão dos cambistas de dentro do templo, quando Jesus vira as mesas e expulsa aqueles que estão transformando o lugar de oração em um lugar de ladrões. E é exatamente esses eventos que dão início ao nosso texto, aonde alguns líderes religiosos vão questionar com que autoridade Jesus faz isso? Pois Jesus está julgando o templo. E assim do versículo 27 do capítulo 11 até o versículo 33, nós vamos ver que a autoridade de Jesus para julgar é questionada. Jesus acabou de exercer uma autoridade imensa dentro do templo ao expulsar aqueles cambistas, mostrando que ele tem autoridade suficiente para julgar o templo e também para purificá-lo. E quando nós chegamos no versículo 27, nós vemos que Jesus retorna para Jerusalém. E quando Jesus estava passando pelo templo, lembrando que novamente o templo ele tem uma importância muito grande desde o início do capítulo 11, porque Jesus vai concentrar agora o seu ensino em Jerusalém, não só a respeito do velho Israel, mas também a respeito do templo, mostrando a autoridade de Jesus, não só para julgar esse povo que o rejeita constantemente, como também para julgar o templo que não está dando os frutos que agradam a Deus, que não são frutos de adoração. E ainda no versículo 27 diz que os chefes dos sacerdotes,
os mestres da lei e os líderes religiosos fazem a Jesus uma pergunta. E que pergunta é essa? No versículo 28, nós lemos: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Nós não podemos esquecer que sempre que as autoridades religiosas aparecem, eles estão tentando pegar Jesus em alguma coisa. Algum erro que seja o suficiente para que eles possam acusá-lo e condená-lo. Eles têm esse propósito desde o capítulo 3, quando eles manifestam pela primeira vez o desejo deles de querer matar Jesus. E aqui eles reaparecem para agora questionar com que autoridade você faz essas coisas e que coisas são essas. É aquilo que Jesus acabou de fazer dentro do templo, que foi ter expulsado aquelas pessoas que estavam transformando a casa de Deus em uma casa de comércio, em um covil de ladrões, porque eles estavam realmente se aproveitando dos peregrinos que vinham para poder ganhar dinheiro em cima deles. Então tudo que eles fazem é transformar aquele lugar que deveria ser um lugar de adoração e de encontro com Deus em uma oportunidade para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então Jesus julga o templo e purifica o templo. E aí vem aqueles que deveriam estar protegendo a pureza daquele lugar, protegendo o propósito daquele lugar, que é a oração, a adoração, a fé, o perdão dos pecados, para questionar Jesus com que autoridade ele faz isso. E eu falei no texto anterior que se Jesus é o rei de Deus, o rei tão esperado, o filho prometido, ninguém tem mais autoridade do que ele para poder julgar uma casa que não está cumprindo o seu propósito por ser ele o dono da casa e ele ser a pessoa para quem essa casa aponta desde o princípio. Então Jesus tem autoridade para isso, mas eles estão questionando de onde vem essa autoridade. E aí, para poder mostrar o que está por trás de todo esse desejo desses homens, ao questionar a autoridade de Jesus, ele começa a partir do versículo 29, fazendo uma pergunta para eles. Eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles começaram a discutir entre eles no versículo 31, e aí eles chegam à conclusão assim: se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E aí a conclusão dos religiosos que vão questionar Jesus no versículo 33 é: não sabemos. E aí Jesus responde: tão pouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Em outras palavras, se vocês não são capazes de responder com que autoridade João Batista fazia o que fazia, vocês por acaso vão acreditar na autoridade que eu tenho para fazer o que eu faço? Então o ponto de Jesus é: se vocês não sabem dizer de onde vinha toda a autoridade de João para pregar batismo de arrependimento e batizar pessoas, preparando o caminho do Senhor, por que eu vou responder a vocês de onde vem a minha autoridade? Jesus, ele não é constrangido ou acuado com essa acusação desses líderes religiosos que imaginam que se apertá-lo, em algum momento ele vai errar, mas Jesus não erra. Eles não conseguem enxergar quem é Jesus. Eles não conseguem ver de onde vem a sua autoridade, porque nem mesmo veem Jesus como o rei prometido de Deus. E o ponto mais simples para a gente compreender isso é: se eles não reconhecem a autoridade de João Batista, tampouco eles reconhecerão a autoridade de Jesus. Essa é a chave para a gente entender essa primeira parte do texto. Eles são incapazes de responder uma pergunta simples para Jesus. Então eles não vão conseguir responder absolutamente nada sobre o próprio Jesus. E de onde vem a sua autoridade? E quando eles tentam pegar Jesus, na verdade é Jesus que pega eles. Então Jesus é brilhante na sua pergunta, porque é ele que coloca esses homens em uma situação muito difícil. Porque essa falta de conhecimento da autoridade de Jesus só revela quão prontos eles estão para rejeitar essa autoridade de Jesus como o Rei de Deus que tem poder para julgar o templo e também para purificá-lo. E aí vem aquela questão mais grave sobre esse velho Israel, que implicitamente, ao recusar a autoridade de Jesus e não reconhecê-lo,
eles estão recusando a única pessoa que pode lhes dar perdão. E como consequência, nós vimos no último texto, eles não serão salvos do julgamento vindouro, a menos que eles estejam debaixo da proteção do Rei de Deus. Eles não terão escapatória do juízo que virá sobre eles, que Jesus vai falar mais à frente, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Então, as autoridades religiosas questionam: com que autoridade você faz isso? De onde vem a sua autoridade para julgar o templo? Para se entrarmos no capítulo 12 e até o versículo 12, vermos que a autoridade de Jesus para julgar é estabelecida. Se eles questionam e eles não sabem responder à pergunta que Jesus faz sobre a autoridade de João Batista, então o próprio Jesus é quem vai estabelecer a sua autoridade, mostrando claramente para eles de onde vem a sua autoridade para julgar o templo. Perceba então que a autoridade é o grande tema aqui desses versículos até o versículo 17 do capítulo 12, aonde Jesus, com o velho Israel, precisa reafirmar a sua autoridade, que o questiona constantemente. Então ele precisa estabelecê-la para que eles então vejam a pessoa a quem eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando o Rei de Deus. E como Jesus vai mostrar isso para eles? Se você olhar aí para o texto do capítulo 12, você vai ver como que Jesus começa essa parábola. E a maneira como ele começa faz uma alusão muito forte a uma parábola que nós temos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, aonde Deus fala de Israel como a sua vinha. E é assim que Jesus começa no capítulo 12, dizendo que certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Jesus usa basicamente a mesma estrutura de Isaías, falando sobre um homem que plantou uma vinha, preparou toda a sua vinha, cuidou dela. Mas lá em Isaías, no capítulo 5, diz que quando Deus vai olhar as uvas que a sua vinha está produzindo, são uvas amargas, uvas azedas. A sua vinha não dá o fruto que Deus espera colher. E aqui Jesus usa a parábola da vinha para mostrar a sua autoridade como o Rei de Deus ou como o Filho de Deus. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Esse certo homem de quem Jesus fala, ele manda mais um servo no versículo 5 e enviou ainda outro, e ele continua, enviou muitos outros. E aí todas as coisas que os lavradores fazem contra esses servos vão mudando. O primeiro servo, eles simplesmente o mandam embora de mãos vazias. No versículo 4, o outro servo, eles batem na cabeça dele e o humilham. No versículo 5, o dono envia outro servo e esse eles matam. E ainda envia muitos outros. E diz o texto no final do versículo 5, em alguns bateram, a outros mataram. Então veja como esses lavradores a quem esse certo homem, ou para quem esse certo homem arrendou a sua vinha, estão tratando os servos que estão sendo enviados pelo homem que plantou a vinha. Eles estão indo na época da colheita para recolher os frutos e ao chegar lá, esses lavradores estão expulsando, batendo, humilhando e matando os servos. E claramente esses servos que o homem envia, que é Deus no caso, são os profetas que anunciaram a palavra de Deus e falaram sobre a misericórdia de Deus, mas também sobre o juízo vindouro. E o que fizeram com eles? Os mataram, outros bateram e a outros humilharam. Então esses lavradores fazem com os profetas aquilo que foi feito no passado com os profetas de Deus. Jesus, ele conta uma parábola aqui, mas ele faz questão de que essa parábola seja muito bem entendida pelo velho Israel, para que ele assim possa estabelecer a sua autoridade quando nós chegamos no fim dessa parábola. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram,
o mataram e o lançaram para fora da vinha. O filho amado de quem Jesus fala com toda certeza é ele mesmo. Ele é o filho que é enviado e o dono da vinha diz assim: eles o respeitarão porque é meu filho. Nós lemos em outro evangelho, no evangelho de João, que o Filho de Deus veio para os que eram seus e os seus não receberam, preferindo as trevas do que a luz. E quando Deus, no capítulo 5 de Isaías, também vai até a sua vinha para colher os frutos dela e encontra apenas uvas amargas, Deus diz: julguem entre mim e a minha vinha, vocês, o que mais eu poderia ter feito por ela? E aqui Jesus fala exatamente isso. No versículo 9, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. A mensagem de Jesus aqui, na verdade, é um julgamento muito sério sobre os líderes religiosos que se recusam a receber o Filho e se arrepender com a sua palavra. O dono da vinha envia o seu Filho para que, ao respeitá-lo, eles possam se arrepender de suas atitudes, mas nem ao Filho eles respeitam. Eles pegam o filho, matam o filho e o levam para fora da vinha. Jesus também será levado para fora dos muros de Jerusalém e ali será sacrificado e morto. Jesus fala claramente que esses lavradores são os líderes religiosos que questionam a sua autoridade. Os servos são os profetas. O dono da vinha é o próprio Deus e o Filho amado é Jesus Cristo. E ao não respeitá-lo, ou seja, não recebê-lo, não crer nele, não se arrepender dos seus pecados, eles estão atraindo juízo sobre si e assim serão julgados por Jesus por causa de sua rejeição. Você quer autoridade mais estabelecida do que essa? Você quer poder mais evidente do que esse? Do próprio Filho de Deus, que mostra que a sua autoridade provém de onde eles não reconhecem, do próprio Deus. Jesus tem autoridade porque ele é o Filho amado. Ele é o Rei prometido. E ele tem poder e autoridade, sim, não só para julgar o templo, mas também para julgar o velho Israel que se recusa a crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Filho amado de Deus. E como Jesus estabelece essa autoridade? Citando o Salmo 118, a partir do versículo 10. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ao citar o Salmo 118, um salmo claramente messiânico, Jesus estabelece com clareza que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido e que a rejeição dos líderes religiosos é uma rejeição para com o Rei de Deus. A consequência de tudo isso é que no versículo 12 eles começam a procurar um meio de prender Jesus. Eles ainda não escutam. O Filho é enviado e eles não o respeitam. Eles não o recebem, mas eles o rejeitam, buscando ainda uma maneira de prendê-lo e matá-lo. A atitude deles é deliberada, é ativa em rejeição e oposição a Jesus. Os seus corações estão tão endurecidos que eles não conseguem perceber e crer na autoridade de Jesus como Filho amado de Deus. E a pedra angular, que é Jesus Cristo, a qual os construtores rejeitam, essa é a pedra principal e Jesus tem autoridade para julgá-los. Jesus não entrou em Jerusalém para tomar o poder da mão deles. Jesus não entrou em Jerusalém nem mesmo para tomar o poder dos romanos. Jesus entra em Jerusalém como Filho amado de Deus que vem para morrer pelos pecados desses que o recusam e o rejeitam. Mas veja o tamanho da compaixão e amor de Jesus de ainda parar e ensiná-los e mostrar para eles que o que eles estão fazendo é rejeitar o único que pode salvá-los e que, não se arrependendo dos seus pecados, a única coisa que eles podem colher no final é o julgamento vindouro. E nós sabemos disso porque as ações desses líderes religiosos de continuar buscando uma maneira de prender Jesus confirmam as palavras de juízo que Jesus profere contra eles. Jesus estabelece a sua autoridade, se colocando aqui diante desses homens como Filho amado de Deus. Em outras palavras, a sua autoridade vem de Deus. E como Filho amado, ele tem sim poder e autoridade para julgar o templo, para purificar o templo, mas também
para julgar aqueles que deliberadamente rejeitam a Jesus como seu rei. E assim o texto termina a partir do versículo 13 até o versículo 17 do capítulo 12, mostrando para mim e para você que a autoridade de Jesus é inquestionável. E no versículo 13 a gente vê que a insistência desses homens em continuar negando a Jesus, quando a gente lê que foi enviado a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Eles não param. Eles até se unem àqueles que poderiam ser seus inimigos, porque seres humanos são assim. Quando a gente quer atacar alguém, a gente é capaz até de se unir ao nosso inimigo para atingir o nosso objetivo. E os fariseus são capazes de se unir com os ímpios, com quem eles considerariam impuros, para poder atacar Jesus e apanhá-lo em alguma coisa. Eles não desistem de sua rejeição. Por isso que eu sempre falo que essa é uma rejeição deliberada, ativa, vem da vontade deles, o coração deles está motivado com essa rejeição. As suas ações é um sinal concreto daquilo que eles pensam sobre Jesus e daquilo que eles desejam a respeito de Jesus. E novamente a pergunta deles no versículo 14 é desenhada de uma maneira a que Jesus seja pego em alguma coisa. E nós lemos assim no versículo 14: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus imediatamente no restante do versículo 15 identifica a hipocrisia deles. Eles se aproximam de Jesus cheio de boas intenções. E eles até chegam a dizer: o Senhor não olha a aparência e nem julga por meio dela. E de fato, Jesus não julga pela aparência, ele julga pelo coração. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabe que a aparência pode até alimentar um certo respeito por Jesus, mas os seus corações estão cheios de más intenções contra Jesus. Jesus percebendo isso, e o texto no final do versículo 15 fala exatamente sobre isso, que Jesus percebe a hipocrisia deles. Ele então faz uma pergunta: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A ideia de enviar aqui os fariseus com os herodianos até Jesus é uma ideia maldosa. Porque se Jesus responde: pague imposto a César, os fariseus iriam acusá-lo de que ele é um homem que está a favor do Império Romano. Se Jesus diz: não pague o imposto a César, os herodianos iriam acusá-lo de subversão, de alguém que vai fazer um tipo de agitação política. Então, ao perceber a hipocrisia deles, mesmo com uma aparência de respeito, Jesus, na verdade, está enxergando essa intenção por trás de suas palavras, porque eles querem armar uma armadilha para Jesus para que possa pegá-lo em alguma coisa. Mas o interessante é que eles ficam admirados que nada pode pegar Jesus. E a resposta de Jesus é muito direta. Jesus, ele não é um revolucionário, alguém com atitudes subversivas, de revolução ou algo do tipo, e nem mesmo é alguém que vai contra os ensinos da lei de Deus. Pelo contrário, ele está totalmente cercado pelo cumprimento da lei de Deus e pela obediência à lei de Deus. E Jesus, desde o início, revela a hipocrisia deles, mostrando que ele mesmo não tem a moeda. Essa moeda é um denário, uma moeda de prata, que correspondia ao salário diário de um trabalhador braçal. E Jesus não tem essa moeda. Jesus faz com que eles tirem de seus próprios bolsos. E isso é muito importante aqui no texto, porque Jesus mostra para eles: vocês usufruem disso. Vocês têm essa moeda, eu não tenho. Mas o ponto de Jesus aqui é: olha para a imagem, olha para a inscrição. E a pergunta é: de quem é a imagem? E eles respondem automaticamente: de César. Só que a inscrição também é de César. Em alguns denários, você vai encontrar isso na internet, está escrito coisas do tipo assim: César Augustus, o soberano, o divino, alguma coisa que
mostrava que a imagem de César é, na verdade, a imagem de um deus. E no Império Romano, César era uma espécie de deus. Tanto que não adorar a César, não ver a César como Deus, era motivo para que eles chamassem os cristãos de ateus. Os primeiros mártires da igreja foram chamados de ateus por não servir a César como Deus. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, cartas falando sobre Jesus como rei, justamente para criar esse contraste de que César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o rei. E aqui Jesus faz uma coisa muito interessante. A imagem e a inscrição são de César? Ok, são de César. Então deem a César o que é de César, mas a Deus, deem a Deus o que lhe é digno. Ou seja, a imagem está aí, pague seus impostos. Esse dinheiro é de César, mas a sua apropriação ou a sua declaração de ser divino, de ser um Deus, ao ponto de que você possa render glórias a ele, isso vocês não darão a César. Isso vocês darão a Deus. Esse não é um texto para que pessoas aumentem seus dízimos e ofertas. Esse é um texto para que as pessoas deem a Deus o que é digno a Deus. E aquilo do qual Deus é digno é glória, honra e adoração. Coisas que esses líderes religiosos não estavam dando com suas atitudes de rejeição a Jesus e de rejeição à autoridade de Jesus. Pois ao rejeitar a Jesus como rei, eles estão rejeitando o próprio Deus e assim não estão dando honra, nem glória e nem louvor a quem realmente merece. Deem a César o que lhe pertence. A imagem na moeda é dele. Pague seus impostos. Jesus nem está preocupado se o imposto é alto ou é baixo, mas pague. Você usufrui do dinheiro? Então pague o imposto que você deve pagar. Mas não deem glórias àqueles que lhe fornecem o dinheiro. E a nossa tendência é essa. A gente recebe e tem a tentação de dar glórias àqueles que colocam em nosso bolso o dinheiro do qual a gente tanto deseja. Jesus fala o contrário. Deem a glória àquele que lhe dá todo o sustento. Deem a glória àquele que lhe dá toda a vida. Deem a honra e o louvor a quem é digno. E quem é digno é Deus. Em outras palavras, deem a César as coisas que são de César e deem a Deus aquilo que pertence a Deus. A glória, o poder, a honra e o louvor. E esse é exatamente o fruto que falta na figueira, o fruto que falta na vinha. Esse é exatamente o fruto que o velho Israel não está dando. Adoração a Deus, honra a Deus e glória a Deus. Eles transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. E eles estão preocupados se tem que pagar ou não imposto a César. Jesus está mais preocupado que eles deem aquilo que é digno para Deus, e é a sua adoração. Os frutos que Jesus esperava encontrar no templo era uma comunidade adoradora, uma comunidade de fé, uma comunidade que perdoa. E Jesus encontrou uma comunidade de ladrões. Por isso Jesus julga o templo, mas julga também aqueles que deveriam estar cuidando para que aquele templo pudesse dar os frutos que agrada a Deus. Os frutos dos quais Deus é digno de receber, que é o louvor, a glória, a adoração. Deus é digno da adoração. Não aqueles que enchem os seus bolsos, não aqueles que transformam tudo em comércio para que eles fiquem mais ricos. Deus é digno de adoração. E em contraste com essa religião de obras que os fariseus acreditavam, essa religião de que quanto mais eu faço, mais eu experimento o favor de Deus, Jesus mostra para eles que, antes de tudo, essa aliança é fundamentada na graça. Graça essa que pede de nós, que somos favorecidos ou abençoados com essa graça, uma grata adoração àquele que nos dá absolutamente tudo. De maneira bem resumida, essa adoração é uma adoração a Deus que reconhece a Jesus como seu Filho amado, uma adoração que enxerga Jesus Cristo como o Rei que veio para salvar, o Rei que tem autoridade por ser Ele, o Filho amado de Deus, o Messias
prometido, aquele que entra em Jerusalém, não para se reafirmar politicamente, mas para poder ser colocado em uma cruz e morrer pelos nossos pecados. Esse é Jesus Cristo, cheio de autoridade, que mesmo questionado, estabelece a sua autoridade como Filho de Deus. E ao responder os fariseus, ele mostra que essa autoridade é inquestionável. Bom, então esse foi o nosso texto de hoje. Eu espero que você tenha chegado comigo até aqui. Se você chegou, deixa o seu gostei, deixa um comentário para eu saber que você está chegando até o final aqui da nossa leitura. E lembre-se também de se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, para que você continue lendo Marcos aqui comigo. Bom, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu espero te encontrar na nossa próxima leitura. Até a próxima e um grande abraço.